Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal, seja bem-vinda. Falando de futebol com o Rubinho Barbosa, hoje neste vídeo para analisarmos as vitórias do Santa Cruz por 1-0 contra o Salgueiro, gol de Felipe G2 e o empate do Náutico 2-2 contra o CRB com gols de Souza de falta e de Caion para o Náutico e o CRB com Renato e o gol do goleiro Diogo Silva. Diogo Silva, não é isso? Diogo Silva. 2-2. Você aproveita aí e se inscreve no canal, né? Aproveita aí que está vendo o vídeo. Se inscreve, você que já é inscrito, obrigado. Quero ler os comentários de vocês, né, sobre a vitória do Santa Cruz e sobre esse empate no Náutico com sabor de derrota. Vamos rapidamente falar do jogo do Santa Cruz, um jogo de um nível técnico horroroso, tá certo? Uma coisa é o seguinte, aqui no canal vocês sabem como eu faço. Eu não tenho aqui, porque venceu é o melhor time do mundo, ou então porque perdeu também não presta. Quando não joga nada eu vou falar. Esse jogo Salgueiro e Santa Cruz foi horrível, um jogo horroroso. Mas uma péssima partida do Santa Cruz. Certo? É que tem gente aí que quando vence, enche linguiça, entendeu? Fala que mereceu, que às vezes merece, às vezes não merece. Dizer que mereceu porque fez 1-0, fez um gol. O Salgueiro foi incompetente. Certo? Mas o Santa Cruz só fez o gol e acabou, mais nada, não jogou nada. Inclusive, deu muitos espaços e a defesa estava louca para entregar o jogo ao Salgueiro. Porque o Salgueiro é muito ruim também. Uma coisa é dizer, ganhar do Salgueiro lá em Salgueiro é muito difícil. É verdade, eu falei isso ontem no comentário. Só que o Salgueiro não é mais aquele Salgueiro de anos atrás, né? Que tinha um time muito bom, que chegou até as finais de campeonato pernambucano, né? Eu me lembro muito bem. Era um time muito bom. Hoje não, o Salgueiro é um time muito ruim, não tem recursos mais, a verdade é essa, e faz o futebol que lhe é proposto para fazer, não tem milagre em futebol, certo? O Salgueiro teve até as melhores chances de gol do jogo. O Salgueiro procurou o gol o tempo todo, porque joga no campo que conhece, porque joga em casa, jogava em casa, enfim. E o Santa Cruz se defendeu muito mal, por sinal. O Santa Cruz jogou muito mal, gente. O Santa Cruz não teve chance de gol. Se eu não me engano, uma só. Né? E o Salgueiro não, teve várias chances de gol. O goleiro do Santa Cruz pegou 2 ou 3 bolas. O zagueiro do Santa Cruz entregou 2 bolas. O zagueiro Ian, um desse da vida aí. Impressionante. Impressionante. Certo? Agora, venceu. Venceu por quê? É realmente qualidade. O Felipe G2 tem qualidade, é um jogador que tem qualidade, certo? Mas foi a única coisa que ele fez, e tá bom demais. Entrou com 10 minutos, fez um gol e pronto. Fez o que ele tinha que ser feito, fez o que os outros não fizeram, né? Numa grande jogada de Lucas Silva. Então, Santa Cruz, uma coisa é o seguinte, pessoal, precisava vencer? Sim. Venceu? Sim. É importante? Sim. Ponto. Está em terceiro lugar no campeonato com 11 pontos. Tranquiliza, dá uma paz, dá uma tranquilidade para a sequência. Vai ter Copa do Nordeste agora. Mas o futebol apresentado foi muito fraco, gente. Não vamos aqui porque venceu, jogou bem. Não jogou bem. Tá certo? Venceu. Futebol é isso aí. Venceu é o céu e acabou. Tá certo? Mas aqui a gente está para analisar a coisa friamente. Eu não vou entrar nessa de Santa Cruz, venceu, jogou muito bem, foi uma grande mentira. Quem disse isso mentiu para você. E aqui não tem mentira não. Tá? Desculpa aí uma amiga aí que disse que eu sou muito crítico, mas eu tenho que ser, porque eu tenho que falar a verdade, eu não vou mentir para torcedor. Tá certo? Não sou o dono da verdade, já disse. É a minha opinião. Respeita de todos. Certo? Mas o jogo foi horrível, mas o Santa Cruz venceu. Ponto. Isso é o que importa. Tá bom? Jogadores aí jogaram, alguns jogadores jogaram nada. Certo? Felipe G2 fez o gol? Fez. Fez mais alguma coisa? Não.
Pronto, acabou. Mas fez o gol, fez tudo. É isso aí, pronto, tá bom? No outro jogo da rodada, o Retrô fez um gol aos 90, aos cento e poucos minutos de jogo. Nunca vi isso, não. Mas também eu não acompanhei. Eu sei que o Porto tá reclamando. 1-0, gol de. Como é? Mascote. Tá em segundo lugar, com 13 pontos. Bom, vamos falar do jogo do Náutico, hein, gente? O jogo do Náutico. O Náutico teve na frente, em duas oportunidades. O treinador Dado Cavalcante mudou ontem a equipe. Eu até falei sobre isso, que o Náutico precisava de meia, mas acho que ele cometeu um erro. Ele cometeu um erro e um acerto. Eu disse que ele era necessário então o Gabriel Santiago. Esse jogador tem qualidade, mas precisa de mais ritmo de jogo. Precisa a gente acompanhar mais. Precisa ter mais confiança. Ele sabe jogar. Mas ele tirou. Realmente é complicado também, sabe? Porque tanto esse Juan Galto quanto o Mangabeira são dois volantes muito fracos e marcam muito mal. E ele está com o Mangabeira também, se salcasse o outro, também dá no mesmo. Eu concordo com a saída desse Mangabeira. É muito fraco mesmo. É muito ruim, por sinal. E ele entra com o Gabriel Santiago. Na minha opinião, ele tinha que ter tirado era o Regis. E ele poderia jogar no 4-4-2. Ele joga no 4-3-3. O que aconteceu? Ele puxa Souza para segundo volante, com o Gabriel mais à frente. Mas tem um detalhe. Tem um detalhe que pouca gente observou. Ou se observou, não falou. Souza, esperto, malandro, jogador vivo, sabe que não tem mais condições de jogar de segundo volante. Não tem mais condição física para isso. Aí Souza se adianta e recua Gabriel Santiago. Recua Gabriel Santiago. Souza continuou jogando do mesmo jeito. Também não sei se isso foi orientação do treinador. Eu estou dizendo o que eu vi. Gabriel Santiago não tem característica de ser um volante. Não tem. É um jogador franzino, um jogador que não tem muita pegada. E, na verdade, não fez um bom jogo. Porque eu acho que ele estava na função errada. E, consequentemente, o CRB, que tem um time melhor do que o Náutico, tem um time mais maduro do que o Náutico, tem um time mais organizado do que o Náutico, ele toma o domínio do jogo no primeiro tempo. Por quê? Porque encontrou um buraco ali no meio. O Juan Galto, ele marca muito atrás. Ele marca muito atrás da linha da bola. Como não tínhamos segundo volante, o CRB, ó, aqui, certo? E o Náutico com um jogador limitadíssimo na zaga, que é o Anilson, todo mundo sabe, não ganhou uma bola. O Paulo Miranda voltando agora, não fez uma mal partida, muito pelo contrário, ele é um jogador experiente, consegue, sabe os atalhos do campo e jogou o suficiente. Mas jogar ao lado de Anilson é complicado para ele. E jogar também com Vitor Ferraz na lateral direita é muito mais complicado, porque Vitor Ferraz não joga nada. Nada. Toquinho na bola para um lado, toquinho na bola para o outro lado, cadencia o jogo, mas não marca, não agride, e aí você fica, todas as vezes que ele sobe, ele não volta, e como o Náutico não tem um segundo volante, como o Náutico não tem um volante que faça essa cobertura, a Nilson tem que sair, deixa um buraco aqui, no meio da zaga. Tá? E o lateral esquerdo também é fraco, mas ontem ele não subiu, ele ficou porque o CRB atacava muito pela direita. Certo? Então, o jogo o Náutico com aquelas mesmas coisas. Souza chutando do meio de campo, todas as bolas, o Regis Tossado com aquele futebol limitadíssimo, e o Polvileiro mais agudo, tentando fazer aquela coisa, velocidade e tal, mas na hora do passe ele se enrola. Ontem teve uma jogada que ele chutou e tal, bom, tudo bem. Tudo bem. Não é um dos piores. Tem piores do que ele. E Júlio, como sempre, muito isolado,
ainda teve uma chance claríssima de gol, perdeu. Atacante não pode perder, como ele perdeu no jogo contra o Porto. Não pode. E o Náutico encontra então uma falta bem batida por Souza, mas um frangaço do goleiro. Um frangaço do goleiro Diogo Silva. Bola quica e passa em cima dele. Falha do goleiro, Náutico 1-0. O CRB ainda teve. O CRB teve um gol, na minha opinião. Eu também não vou culpar bandeirinha nem juiz, mas como eu vi pela televisão, eu acho que não estava impedido, estava na mesma linha. Mas era necessário o VAR para tirar essa dúvida, passar as linhas ali para a gente ver. Acredito, pelo lance rápido, o Anselmo Ramon estava em posição legal. Porém, não dá para culpar o bandeirinha, não dá. O lance é muito difícil. É só a minha opinião. Um lance difícil. Então a gente, quando é um lance desse duvidoso, realmente, só o VAR para tirar as dúvidas. Terminou o primeiro tempo, 1-0 Náutico, um futebol fraco do Náutico, como os outros jogos também. Eu digo, tem vontade, tem isso, tem aquilo, mas fraco, não tem criação no meio, não tem, é bola o tempo todo, né? Linha direta. Então, e o CRB procurou jogar na intermediária do Náutico, encontrando as facilidades do meio de campo do Náutico. Mas o Náutico fez muitas faltas ali e as faltas não foram bem cobradas, mas teve uma ou duas defesas do goleiro Wagner que foi muito bem na partida novamente. Novamente, foi muito bem. Certo? O goleiro está bem. Certo? Então, se não fosse ele, o Náutico tinha perdido de novo. Porque ele fez grandes defesas no jogo, hein? Bom, e no segundo tempo o CRB volta com muito mais intensidade, porque viu que dava para empatar o jogo, viu que dava até para ganhar o jogo. Porque o Náutico, todo mundo já viu que tem deficiência na saída de bola e deficiência no seu sistema defensivo, principalmente na velocidade. E sai e faz o gol de empate com o Renato, o artilheiro do CRB no ano até agora. Aquele mesmo Renato de Avaí, de Esporte, sabe fazer gol. E você vê, o gol sai de uma jogada pela direita e o Renato se infiltra no meio na velocidade. E aí os volantes do Náutico não têm velocidade, os zagueiros também não têm. O Renato entra sozinho, recebe a bola e faz um gol com muita tranquilidade. Parecia treino. 1-1. O treinador Dado faz algumas mudanças, né? Ele fez algumas mudanças no jogo. Tirou o Vitor Ferraz, é inútil demais esse Vitor Ferraz. Entrou o Divan para fechar, isso aí foi depois do 2-1. Entrou o Matheus Cocão. Esse ele coloca todo o jogo. E, por incrível que pareça, esse entrega todo o jogo. Todo o jogo o Matheus Cocão entrega. O torcedor não aguenta mais. Eu não vou aqui questionar que o jogador tem futuro, que o jogador não tem futuro, que o jogador é bom. Não vou. O jogador tem entrado e tem entrado mal. É a minha função. E por que ele tem entrado todo o jogo? Eu não entendo. Se ele não está num bom momento técnico, não está. Ele não acerta um passe, ele não consegue marcar e outro comete um pênalti infantil. Entrou o Natan no lugar do Gabriel Santiago. Vê bem, o Dado colocou 3 volantes outros para jogar. Para segurar o resultado de 2-1. E não o zagueiro, o Odivan. Né? Matheus Cocano, Natão e Mangabeira para segurar os 2-1. Rapaz, puxou o time todo para trás. É muito fraco, é muito limitado. Pelo amor de Deus, jogando em casa. Que é isso? E colocou o Caion, né? Que foi a primeira substituição no lugar do Regis. E o Caion foi responsável pelo segundo gol. Uma ótima jogada do Polvileiro pela esquerda, cruzou. Ele se antecipa, é um jogador muito rápido. Jovem demais ainda, muito rápido, afobado em alguns momentos. Mas tem entrado bem, eu já falei aqui, né, eu não vou. Tem torcedor que fala que é fraco, eu não vou. Ele tem entrado bem, ele tem dado mais velocidade à equipe, mais opções do que o resto que está jogando. E ele se antecipa muito bem, faz um belo gol. Esta é a função de um atacante. Esta é a função de um atacante rápido, veloz como é o Caion, e faz o segundo gol. Aí, eram 30 e poucos minutos do segundo tempo, todo mundo, bom, agora é segurar o jogo. Mas não precisa recuar como recuou. Não precisa chamar o time, vir todo para trás.
E você jogando contra uma equipe como o CRB, que tem bons jogadores, que já é uma equipe bem entrosada, o CRB foi para cima e Wagner fez grandes defesas. Até o lance crucial, já nos descontos, onde tinham 5 jogadores do Náutico e um jogador do CRB. E o Matheus Cocão comete um pênalti infantil e irresponsável. Sem nenhuma necessidade. Sem nenhuma necessidade. Pênalti bobo, o juiz marcou, estava em cima. O goleiro bateu muito bem, o Diogo Silva, muito bem, e empata o jogo. Na minha opinião, um resultado justo. Um resultado justo. Não tenho o que reclamar. O CRB pode reclamar um gol anulado, mas faz parte do futebol. Resultado justo pela vontade do Náutico, pela disposição, apoio da torcida. E o CRB, na minha opinião, também não fez uma grande partida. Mostrou mais qualidade, mostrou mais time do que o Náutico, mas leva 2 gols do Náutico, da forma que levou, né? Um goleiro levou um frangaço e o outro uma falha do lateral esquerdo que deixou o Caion se antecipar e fazer o gol. Mas o torcedor do Náutico sai frustrado novamente, levar um gol no final do jogo, já tinha levado um contra o Retrô, né? E vem aí de 2 empates seguidos, né? Retrô e agora contra o CRB. Mas tem 4 pontos na Copa do Nordeste, tem uma vitória e um empate, tá bem. Mas eu já disse para vocês, o Náutico tem que melhorar muito o futebol apresentado, o futebol jogado. Pois é, pessoal, são essas as considerações. Ontem tivemos Copa do Nordeste, é interessante essa Copa, né? Ceará 2, Sampaio 0, Náutico 2, CRB 2. Olha aí, gente, o ABC ganhou do Fortaleza por 2-0. Eu falei para vocês, o ABC jogou muito bem contra o Sport. 2-0 no Fortaleza. E o Bahia continua mal, perdeu o primeiro e ontem empatou em casa com o Ferroviário por 2-2. Certo? E hoje teremos a sequência, né? Com o CSA e Vitória, Sergipe. Esqueci. E o outro jogo, Confiança e Sport. Confiança e Sport. Vou ver se mais tarde faço um vídeo aí, tô falando desse jogo do Confiança contra o Sport. Mas de antemão digo que para mim o Sport vence. Tá jogando bem, tem mais time que o Confiança não. É Sergipe e Confiança. Não. Esqueci. Sergipe é algum time aí. E Campinense e Sport. Campinense e Sport. Outro dia um amigo aí falou que eu tinha que ter uma pauta. Eu anoto algumas coisas, mas às vezes é improviso mesmo. Não tenho o que fazer, meu jeito. Eu esqueci de anotar o jogo de hoje, a verdade é essa. Porque eu sabia que tinha um Sport e que tinha CSA e Vitória. E que tinha Sergipe e algum outro time aí. Mas como eu estava muito focado aqui nos jogos de ontem, do Santa Cruz e do Náutico, anotei algumas coisas aqui, né? E é isso aí. Né? Então, é isso aí. Mas tudo bem. Sergipe joga em casa contra um outro time aí esqueci o nome, mas tudo bem. Vocês podem ajudar aí, coloca aí depois. É, irmão, não. Fica com raiva do diretor, não. O diretor usa aqui, ó. É uma linguagem que vocês entendem, isso é que importa. Domingão. Domingão é esquilos da Ilha do Leite, na hora do almoço, de 11h30 até 15 horas, e rodízio de pizzas por R$ 29,99, de 18 às 22 horas. Feliz domingo para todos.